Olá, como vão vocês? Estamos aqui para mais um encontro, esse é o encontro número 6 da leitura do livro Mahabharata. Eu aqui, Ju Spelt, e Nadia Vilar, estamos juntos para fazer essa leitura, trazer algumas reflexões à luz da filosofia e da psicanálise. Então, a gente vai hoje começar um novo capítulo, que se chama O Anel e o Poço. Antes de começar essa leitura, eu vou contextualizar um pouquinho para vocês do que já foi feito até aqui. Então, no último encontro, né, no encontro 5, a gente terminou a leitura contando a história dos três filhos de Vyasa, que era Dhritarashtra, Pando e Vidura. E a partir daqui, o foco da história se desloca, portanto, para o casamento desses filhos e para os descendentes que eles vão gerar. E já dando um spoiler aqui, também das rivalidades que vão passar a acontecer entre os Kauravas, que vão ser os filhos do Dhritarashtra, e os Pandavas, que são os filhos de Pandu, né? Mas hoje, só para a gente entender para onde que a história vai. Desses três irmãos, o de Tarastra, que foi o filho mais velho, foi coroado, né? Mas isso só como uma forma dele ser honrado como o filho mais velho, já que ele tinha algumas limitações, né, para governar o reinado, porque ele era cego. O terceiro filho, que era o Vidura, ele se torna o braço direito de Dhritarashtra, dando suporte em tudo. Mas quem de fato assume o trono e governa é Pando, que se torna um grande soldado, um grande conquistador de terras. Então, Bhisma, por sua vez, que era o tio-avô deles, estava lá, feliz da vida com essa organização, né? Tudo tranquilo até aqui. O Pando estava sendo um bom rei, ajudando a organizar mesmo a estrutura do palácio e de todo o reinado. Só que aí começa uma história em paralelo, que a gente vai ver hoje, né? E essa história, ela começa com a princesa Kunti, que foi criada num ambiente de muita devoção, de muita hospitalidade, que eram qualidades bem marcantes do caráter dela. Até que um belo dia, o sábio Durvassa, muito conhecido por ter um temperamento explosivo, né, e também por ter poderes extraordinários, ele visita o reino onde vivia Kunti. E como era de costume na tradição védica, o rei Kunti oferece hospitalidade ao sábio, mas foi a filha do rei, a Kunti, quem assume a responsabilidade de cuidar de Durvassa. Então, durante a estadia, Durvassa foi tratado com extremo respeito e com muita devoção por Kunti, e que ela se dedicou de verdade a servi-lo com muita paciência, com muito cuidado, mesmo diante do comportamento que era considerado por muitos como imprevisível. E Durvassa, por sua vez, ficou tão impressionado pela humildade, pela dedicação e pela bondade de Kunti, que ele decide recompensá-la. Então, ele percebe que Kunti enfrentaria desafios no futuro e que a jornada dela estaria conectada ao destino da linhagem Kuru. Então, como presente, Durvassa ensina a Kunti um mantra sagrado que lhe permitiria invocar qualquer deus a conceber um filho, se ela desejasse. Ele, inclusive, garantiu a ela que essa prática do mantra seria completamente pura e ela não implicaria em nenhum pecado e desonra para Kunti. Então, quando o Durvassa vai embora, Kunti fica meio cética, meio curiosa, né? Ela fala, será que funciona mesmo? E aí ela decide testar o mantra. E num belo dia, ela estava lá maravilhada com a presença iluminada do sol que banhava a pele dela naquele momento. E ela decide, como teste, invocar, né, o deus Súria, o sol.
só mesmo para verificar se o mantra realmente funcionava. E, para surpresa dela, Súria aparece diante dela no meio da noite, né? E, em cumprimento ao poder do mantra, Súria concede um filho a ela. E Súria avisou para ela que esse filho, né, que veio a se chamar Karna, o Karna, ele seria uma pessoa muito boa, né, um grande doador, um guerreiro, muito orgulhoso também, mas ao mesmo tempo sensível, e que seria uma pessoa muito famosa, ele ficaria conhecido no mundo inteiro. Só que Kunti, ela era muito jovem na época e também era solteira. E ela ficou horrorizada com as possíveis implicações, né, que essa ação impulsiva poderia resultar, principalmente em sua desonra, em repercussões sociais daquele ato. E ela decide, portanto, abandonar Karna, o filho dela e de Súria. Então, com muita dor, a Kunti coloca o bebê numa cesta e vai orando para que ele seja protegido e acolhido por uma boa família. E ela solta essa cesta que sai flutuando no rio, onde Karná, de repente, então, né, navegando pelo Ganga, ele é resgatado por Adirata, um cocheiro, e pela sua esposa, que aqui não fala o nome, mas se chama Arada, que criaram o próprio filho, né, o próprio filho deles. Então, muitos anos se passaram e Kunti se torna adulta. E aí, né, de acordo com a cultura, ela precisa se casar. Nessa cerimônia que foi organizada para ela fazer a escolha do marido, ela vê Pando. Ela se encanta por Pando e ela escolhe ele como marido e eles se casam. Nesse mesmo momento, né, Bhishma escolhe Matri para se casar com Pando. Então, né, Pando se torna marido dessas duas esposas, que na época era permitido, não fugia dos costumes, né? Então, nessa altura da vida, em que Pando já tinha feito muitas conquistas pelo reinado, ele resolve que ele passaria um tempo de férias, assim, um tempo saboreando essa vida com as duas esposas, né? Elas se davam muito bem, eles estavam todos apaixonados, e vão os três para a floresta. Até que num belo dia, enquanto Pando caçava na floresta, ele vê dois servos copulando. E ele vai e lança uma flecha sobre esses dois. E, de novo, essa explicação não aparece no livro. Mas esses dois veados, né, o cervo e a corça, eles eram, na verdade, ele era um rishi, né, casado com uma mulher que estava como corça no momento. Então, enquanto sábio que vivia na floresta, ele se dedicava muito à vida espiritual, né? Ele tinha uma rotina muito regrada, muito disciplinado, muito estudioso, ele era um yogi e, portanto, ele veio a desenvolver, né, como rishi, muitos poderes. Dentre tantos poderes, era dito que os rishis tinham a capacidade de assumir outro corpo. E esse rishi, em particular, ele estava lá na floresta com a esposa dele, querendo usufruir mais da sua vida sexual, e para isso eles decidem assumir uma forma animal, já que os animais não possuíam esses tabus para com o sexo, e nem mesmo uma mente crítica e julgadora, e que, portanto, eles poderiam viver essa sexualidade livremente, né? Experimentar esse prazer. Então, quando eles dois estavam ali vivendo em prazer, Pando, que sabia que, de acordo com o Código dos Caçadores, era proibido abater dois animais juntos, mesmo assim, ele decide jogar a flecha que mata os dois. O sábio, por sua vez, Urishi, em forma de cervo, quando ele recebe essa flechada mortal, antes de morrer, ele amaldiçoa Pando, dizendo que por ele ter errado, se um dia, se ele se unisse a uma das suas esposas de forma íntima, ele próprio também iria morrer. Então, Pando fica devastado com essa maldição, fica apavorado, conta essa história para suas esposas, que, sem ter o que fazer, sem ter outra escolha,
Ele percebe, portanto, que deveria renunciar ao trono. E a partir daí, junto com as suas duas esposas, ele manda um recado para Bhishma, informando que ele viveria, portanto, a partir de agora, como um renunciante, né, como um sannyasi, que não só seria uma renúncia, né, do reinado e da coroa, mas também uma renúncia da vida de luxo que ele teria, né? Ele entrega, portanto, todas as suas joias, entrega as suas roupas e passa a viver em total simplicidade na floresta, entregando o reinado de Hastinapura para o seu irmão de Tarastra. De Tarastra, por sua vez, fica completamente arrasado com essa notícia, só que Bhisma acolhe ele e diz é, também assumir a posição, né? Já que estaria chegando ao reino uma princesa para se casar com ele. Então, Bhisma afirma: eu estou do seu lado, mas você precisa entrar nesse papel, né? Gandhari, que era essa princesa, né? Que chega, ela era considerada uma princesa de muita virtude e de muita piedade. E quando ela chega e fica sabendo que o marido era cego, ela decide voluntariamente vendar os seus próprios olhos para compartilhar o destino com ele, né, simbolizando um pouco de sacrifício como para com essa união. Bom, lá na floresta, com o passar do tempo, o Pando vai se acostumando com essa vida simples de renunciante, mas ele confessa para as esposas que a sua maior tristeza era de não ter tido filho com elas. E a partir daí a história se desenvolve para contar como nasceram esses filhos. E a gente vai parar por aqui, né? Porque agora eu vou ler até essa parte da história e a gente faz os comentários logo em seguida. Então vamos juntos, a gente agora está na página 49, no segundo capítulo, que se chama O Anel e o Poço. Ele começa com um poema. Eis que nasceu o mundo maravilhoso, num instante ele morre e num sopro se desfaz. Desculpa, de novo. Eis que nasceu o mundo maravilhoso, num instante ele morre e num sopro se refaz. Pela lentidão do nosso olho e a rapidez da mão de Deus, nós acreditamos no mundo. Começamos a história. Majestade, como Dhritarashtra era cego, Bhisma tornou Pando rei. E quando Pando chegou à idade adulta, foi em busca de uma rainha. Ao sul de Kurujangala havia o reino de Kunti, onde morava a princesa Kunti com seu pai, o rei. Ela recebia a todos os que, passando pelo reinado, pedissem alimento e abrigo no palácio real. Foi assim que conheceu o eremita do Varsas, vestido de trapos e cinzas, e de tal modo lhe agradou com sua bondade que ele lhe ensinou um encantamento mágico. Com esse mantra, explicou, poderia invocar qualquer um dos deuses do céu para amá-la e nela conceber um filho. Seria verdade? Refletiu Kunti. Estava ao sol, passando e repassando as palavras mágicas em sua mente e mirando sua sombra no chão. E dizia a si mesmo: Durvassas brincou comigo, e franziu a testa. Mas logo pensava, ou talvez não. Sentiu o sol quente em suas costas. O Sura dos 1000 raios brilhava sobre ela. E Kunti ficou a imaginar. O mundo inteiro o vê durante o dia, mas à noite lhe seria somente meu. Seria ele tão belo quanto estátua no Templo do Sol? Naquela noite, Kunti permaneceu acordado em seu leito até a meia-noite. Lá fora, a terra jazia em silêncio. O palácio estava às escuras. Ela levantou-se, foi à janela e suavemente recitou o mantra de Durvassas. E houve luz. O cheiro de metal quente e uma brisa quente e seca como o deserto cantando em seus ouvidos. Brilhava de tal modo que Kunti cerrou os olhos, mas a brisa fez surgir cores por trás das pálpebras. Ela estremeceu e tombou,
quedando no tapete como uma vinha partida no chão da floresta. Súria, o senhor da luz, carregou-a de volta ao leito e permaneceu sorrindo sobre ela, iluminando o quarto com a sua presença, de modo que não havia sombra em nenhum lugar. Cingia-o uma coroa alta de ouro, cujas formas se alteravam e se transformavam conforme respirava. Uma faixa de joias e brilhantes caía do seu ombro esquerdo sobre o peito nu, do cinturão, do colar e dos braceletes de bronze, e dos longos brincos de ouro. Pendiam laços e ramalhetes de gemas luminescentes. Todas essas luzes tingiam o quarto com milhares de arcos coloridos. Ao tirar a coroa, seus cabelos dourados encaracolaram-se em torno de seu rosto com um elmo de bronze fosco. Princesa, desperte. E Kunti abriu os olhos. Você me chamou, disse Súria, e eu vim. Kunti recuperou a voz. Senhor do dia, perdoe-me, mas só o chamei para testar o meu novo mantra. Sei por que me chamou, e sou agora somente seu. Quer que eu parta? Não tenho marido, senhor Súria, mas logo irá se casar-se. Os filhos dos deuses nascem em um dia. Permite que eu fique? A luz, meu pai poderá ver. Ninguém mais pode ver essa luz, princesa. Crianças podem comandar os deuses. Partirei se quiser, e você me verá novamente apenas no longínquo céu azul. Tão depressa, suspirou Kunti. Fique um pouco. Veio afinal de muito longe para ver-me aqui. Na noite seguinte, nasceu o filho de Sura, usando brincos e uma espessa armadura de ouro. Kunti lançou o menino à deriva no Yamuna, dentro de um cesto impermeabilizado com cera. Vendo-o afastar-se, flutuando, ela disse: Que todos os seus caminhos sejam felizes. Abençoada a mulher que o encontrar e se tornar a sua mãe, vendo-o engatinhar no chão empoeirado e ouvindo-o tentar falar pela primeira vez. E chorou baixinho por perdê-lo. O Yamuna levou a criança para o Ganges, e Ganga conduziu-o até as margens aos pés de Adirata, o auriga, e sua esposa, que haviam ido de madrugada banhar-se no rio na terra de Anga. Adirata entregou o menino à sua esposa e disse: Esta é uma grande maravilha, minha mulher, um filho dos deuses, enviado a nós, que não temos filhos. Brincos alegram a sua face e usa uma armadura brilhante como o sol. Embora eu não passe de um boleiro, transformá-lo-ei no melhor daqueles que empunham armas. Dou a ele o nome de Karna. Quando o pai de Kunti julgou ser o tempo apropriado de ela escolher um marido, Pando foi à sua cerimônia de Swayamvara, e ela o escolheu, colocando em volta do seu pescoço a guirlanda de flores brancas que trazia consigo. Ao retornar com Kunti, Pando descobriu que Bhishma havia dado ouro a Salia, o rei Madra, e que trouxera de volta do norte Madri, irmã de Salia, para tornar-se esposa de Pando. Pando e suas esposas viveram felizes em Hastinapura durante muitos meses. Então ele desejou fazer um curto retiro na floresta com Kunti e Madri. Seus criados construíram uma casa na mata para o rei e Dhritarashtra diariamente enviava a eles alimentos da cidade. Um dia, Pando deixou suas esposas e partiu sozinho para caçar na floresta. Logo avistou 2 veados, unidos em cópula, e feriu-os com afiadas flechas. A corça tombou, sem vida, com seu companheiro ao lado, mortalmente ferido. Quando Pando se aproximou, o veado olhou para ele e, com lágrimas nos olhos, perguntou: Por que fez isso?
Reis podem caçar veados, respondeu Pando. Isso não é crime. Eu não o culpo por caçar, replicou o animal, mas pela crueldade de nos matar enquanto nos amávamos, eu o amaldiçoo. Trouxe mágoa e dor quando eu estava feliz. Tornou inútil o meu amor. Inútil se tornará também o seu. A morte virá arrebatá-lo da próxima vez que você amar. E então o veado morreu. E Pando disse às suas esposas: Voltem a Hastinapura, pois eu estou sob maldição e devo agora viver sozinho na floresta e ficar em paz. Assim, nem alegria, nem tristeza permanecerão em mim, e nem o medo ousará ficar na minha presença. Madre chorou e Kunti disse: Devemos partilhar da sua maldição e permanecer com você, pois se nos mandar embora, logo morreremos com o coração partido. Não lhes faria mal, disse o rei. Seremos três. Chamou os seus servos e entregou-lhes a joia real para que lhe dessem a de Tarastra e mandou-os embora. Pando passou a viver com suas mulheres num distante e oculto vale dos Himalaias, sob a montanha dos 100 picos, sempre coberta de neve, onde repousavam à noite as estrelas, como flores de luz no lago profundo do céu. Lágrimas quentes rolaram do rosto de Tarastra quando soube que Pando deixara Kurujangala e ele se recusou a comer ou dormir. Tome essa joia e governe o reino, disse Bhishma. Algum dia ele poderá retornar. Ele jamais voltará a Bharata, retrucou Dhritarashtra. Quem conhece o futuro, majestade? Tome-a e estanque a sua dor. Por quê? Eis por quê. Enviei mensageiros ao rei montanhoso de Gandhara, e agora mesmo a filha do rei vem para ser a sua esposa, e ela vem para casar-se com o rei, não com o asceta. Um rei que é cego, que agora é o rei puro de Tarastra, cuja sabedoria é o seu único olho. Gandhari vem trazida por seu irmão Sakuni, que carrega seus presentes de casamento. Agora mesmo, ele já o ama, ela já o ama, e cobriu seus olhos com uma venda para o resto da vida. Ela fez isso por amor a mim, a quem nunca viu? Essa é a verdade, majestade. Tome a joia agora, pois ela não estará mais do que alguns dias daqui. Dhritarashtra afogou a sua dor no amor de Gandhari, como um rio se perde no mar. Ela ficou grávida de Dhritarashtra, mas um ano inteiro se passou sem que ela desse à luz. E mais tempo ainda, até que Dhritarashtra, em desalento, mandou chamar Vyasa. E paramos por aqui. Agora eu vou deixar um espaço para a Nadir trazer reflexões, que eu estou super animada com esses comentários que podem vir nessa história tão fascinante, cheia de simbolismo. Bom dia, pessoal. Bom dia, Ju. Bom, vamos lá. Tem muitos elementos de novo, né? É, no começo, tem tantos que eu fico até confusa, né? Assim, a gente fica meio confusa, porque tem tanta coisa para falar que você já não sabe nem por onde começar. Mas vamos lá. No comecinho, ele começa com um poema, um verso, né? Assim, dois. Ele conta um poema que tem a ver com o nascimento do mundo. É um poema meio enigmático, a gente não sabe muito bem o que ele está dizendo ali. Mas me lembrou, depois eu fui lendo, eu até li um pouquinho mais à frente, cheguei lá, acho que na 57. A gente não vai falar do nascimento dos filhos de Kunti e Pando, e Madre e Pando, mas eu acho que a gente pode destacar já por causa do poema, que tem logo na entrada, que eu me lembrei da Teogonia de Hesíodo. Hesíodo, vamos chamar um poeta grego, muito antigo,
E ele escreveu essa teogonia para contar como surgiram, como surgiu o mundo, como o nascimento do mundo a partir dos primeiros deuses, das lutas entre eles, dos amores entre eles. Então acho que não pode dizer que é um texto, na época eles chamavam de canto, alguma coisa assim, que fala do nascimento dos deuses. E também na Grécia havia muito essa mistura entre deuses e homens, pessoas, deuses e pessoas ordinárias, vamos dizer assim, comuns, humanos comuns. Os pândavas, eles não são deuses, é o nascimento dos filhos. Quando tiver os filhos e a madre também, tendo o Pando como pai, eles não são deuses, mas eles são semideuses. A gente vai ver que eles são semideuses. Então, me pareceu essa história, de repente, pareceu que está contando uma teogonia ali, né? É algo muito importante, vamos dizer assim, que vai surgir a partir do nascimento desses filhos de Pando. Eu acho que não é à toa que o Vyasa perde um tempo ali, né, detalhando o nascimento, como se deu de cada um deles. Eu acho que vai vir coisa importante a partir do nascimento dos pândalos. E outra coisa interessante é que, assim como na teogonia, todos eles nasceram de formas maravilhosas, assim, no sentido de excepcional, fora do comum, uma coisa excepcional, totalmente fora do comum. Essa mistura de deuses, reis, rainhas com pessoas ordinárias, e com essa permeado com o excepcional, né? Essas coisas muito mágicas, encantamentos. E aí me fez pensar, pensei nisso hoje, na hora que eu estava relendo, que essa mistura do excepcional com o ordinário talvez também possa ser pensada como uma mistura entre o sagrado e o profano. Daí levando aí vou lá para a parte do que o panda encontra os veados na floresta, o, o cervo e a corça. Então ali tem uma cena clara de sexualidade, não fica claro por que que ele matou os veados, mas foi uma vontade irresistível. Ele não conseguiu controlar o desejo de matar aqueles animais que estavam em cópula, e aí ele é amaldiçoado por isso, aquilo custa, esse ato dele custou, mudou a história, mudou o rumo da história, né? É algo que muda o sentido das coisas. De repente ele não é mais rei, o rei passou a ser o irmão. Mas por que será que ele fez isso? Não fica claro ainda, pelo menos não ficou. Não sei se vai ficar em algum momento. Aí você contou a história do veado, dos dois veados, do servo, do servo, que ele desejou se tornar um servo, né? Ele desejou porque ele queria, se eu entendi, ele queria fazer amor com a mulher dele de uma forma mais plena, vamos dizer assim, atingindo um mais além de plenitude. E aí eu me lembro, quando você falou isso, me lembrou. A gente tem um aforisma na psicanálise muito, muito especial e que dá nó na cabeça de todo mundo que ouve, que é: não há relação sexual. O pessoal fala, mas como assim não há relação sexual? Claro que há, a gente transa, né? Todo mundo transa. Então, a relação sexual é que esse é uma provocação, esse aforisma, porque é claro que os corpos se juntam e transam. Só que tem uma coisa que não tem nessa transa. Por mais que você acha que tem quando você sai de uma transa com alguém, por mais que você esteja ali muito satisfeito, mas você nunca está totalmente satisfeito. Nunca é pleno. Nunca é totalmente pleno. Pode ser muito gostoso, mas pleno não é. Até porque, às vezes,
acho que muitas vezes a gente sai de uma transa, principalmente quando é com alguém novo, que você está conhecendo e tudo, você já sai dali cheio de pensamentos, pensando, né, o que que foi aquilo, e muitas questões, e por aí vai. É, e não há plenitude também, porque eu pensei numa coisa e já esqueci e lembrei de outra. Porque cada pessoa goza no seu próprio corpo. Então, assim, você não goza no corpo do outro, você usa o corpo do outro para gozar, você não goza sem o outro. Até na masturbação, você não goza sem o outro. Né? Quem se masturba precisa pensar em alguma coisa. Aí fala, eu me masturbo, penso em nada. Ah, pensa. Ah, mas não penso numa cena sexual. Aquela cena que você está pensando, de alguma maneira, te remeteria para o ato sexual. Pode ser a cena mais inocente do mundo. Nunca se sabe. Mas se está ali é porque tem um significado, aquilo sexual para você. Só que é um significado oculto. Você não sabe ainda. Então, para além disso, numa relação sexual também, porque cada um vai para a cama com a sua própria fantasia, com seus próprios conteúdos, com a sua própria subjetividade, com aquilo que te constituiu como ser sexuado. E o outro vai com a dele, que você não faz a menor ideia do que é. Aí tá ali na hora, às vezes o cara tá transando pensando em outra coisa, ou pensando em outra pessoa, e você também, ou de repente atravessa um pensamento dizendo que você no dia seguinte você tem uma tarefa importante para fazer, isso acontece. Ou é um tabu, a gente vê muito na clínica, são tabus que impedem que a pessoa possa ter um gozo um pouquinho mais pleno. No final, ele esmorece para todo mundo, que não é pleno. Mas a gente tem a sensação, às vezes, quando a gente está com a pessoa certa, no lugar certo, porque isso tem condições, o amor tem as condições dele para acontecer de uma maneira bacana, dependendo. E aí, quais são as condições? Não sei, cada um tem as suas, né? Não é a mesma para todo mundo. Então, não há relação sexual, quer dizer, não há complementariedade, não há plenitude, não há fechou a conta. Por quê? Porque a gente é atravessado pela linguagem, e desde que tem linguagem, tem leis que regem a nossa subjetividade. E aí a gente cria leis também, para além daquilo que nos rege, tem também as leis de fora, que são as leis culturais, sociais, a moral. Aí o, esse servo, ele resolve se libertar disso tudo, porque os animais, eles não falam, eles não estão preocupados com a performance sexual, eles não estão preocupados se o pau vai subir ou se não vai. A mulher não está preocupada com várias questões também. Ela não está preocupada se mostra o corpo, se não mostra, se está sendo amada, se não está, se o cara está ali por desejo ou por outra coisa. E o homem também não está pensando. Então, assim, não tem a questão da moral, não tem nada disso. Então, o sexo dos animais, talvez, eu não sei, porque eu não sou animal, talvez seja pleno. Se a gente pensar nessa linha de pensamento, a gente pode pensar que desde que não há linguagem, o animal não é dividido. Quem é dividido é o ser humano. E na história aparece um pando, não na divisão sexual, mas acho que até tem a hora que ele tem uma divisão, ele não pode mais, ele quer transar, mas não pode, porque tem algo que o impede. Tem uma divisão aí já. É, e quem colocou ele nessa situação foi o veado, foi o animal. E tem de Tarasta também muito dividido. Você vê as pessoas divididas ali, ser ou não ser rei, casar ou não casar. A divisão dele está ali, preocupado com muitas questões. Os animais não têm nada disso. Então, uma outra coisa, esse assunto é assunto para seminário, sem ficar falando muito tempo sobre isso. E tem outro elemento que me chamou a atenção, uma cultura muito patriarcal, né? Assim, totalmente patriarcal.
porque você vê ali o sacrifício das mulheres pelos seus maridos. Uma é disposta a se cegar, sendo que ela não é cega, né? Imagina a tentação que essa mulher não vai sofrer para tirar aquela venda dos olhos, não vai tirar, ela não vai vê-lo, né? E ele não vai vê-la também, na verdade, né? Porque ele também, vamos ver como é que vai desenrolar, mas eles não têm um elemento funcional muito importante, que é o olhar, né? Então, assim, a voz, quando você chama, é outro elemento funcional, é invocante, você está invocando alguém, né? Você chama pelo nome de alguém, né? Você está lá, eu pensei nisso, agora eu vou falar, né? Pode ser outro exemplo, mas eu pensei, de repente, você está lá apaixonado por alguém, você invoca o nome dessa pessoa, né? A invocação, aqui ela invocando os deuses com o mantra, a voz, faz a invocação, e a voz chama o olhar, porque se você chama fulano, fulano olha, né? E aquela coisa dos olhos nos olhos, quero ver o que vai, tem a música, tem várias músicas de olho no olho, né? Um monte. Tem aquela do Vinícius, que agora eu não estou lembrando. Como é que vai ser isso, né? Talvez surja um elemento meio substitutivo ou suplementar dessa falta do olhar, que é tão importante no amor, né? É muito importante. Lembrei que aquele Casamento às Cegas eu nunca assisti. Sério, eu nunca assisti. Mas a minha filha assiste, de vez em quando ela me conta. É um babado. O pessoal vai lá a casa sem nunca ter visto a pessoa. Às vezes eu acho que se casou que dá certo, mas geralmente dá problema. Bom, eu tinha observado um negócio, mas eu fiquei em dúvida, porque você falou do nome da mulher, daquele do. Como é que chama? Do Adirata, que não está aqui, né? Esta é uma grande maravilha, minha mulher. É um filho dos deuses. Mas aqui não fala o nome dela. E aí eu fiquei pensando, tem uma outra parte que também não vai falar o nome de uma mulher que é comum, e tem o nome daquela criada que até agora não apareceu. Mas você falou, o nome dessa mulher aparece nos versos originais lá do Mahabharata, tem lá, o nome dela é Radha, é isso? Então, pode ser que não tenha nada a ver isso que eu vou falar, mas é um elemento que me chamou a atenção e vamos ver como isso vai desenrolar. Mas numa cultura patriarcal, as mulheres comuns, de repente, elas não estão nomeadas aqui por outra razão. Numa cultura patriarcal, as mulheres têm nome, claro, Maria, Joana, elas têm nome, mas elas não têm um papel social. Eu digo na cultura patriarcal mais primordial. Isso foi uma coisa que hoje a mulher, ela durante muito tempo, a gente na nossa cultura ocidental, a gente também não teve um lugar social. A gente tinha um lugar na família. Era a mãe ou era a esposa. Bom, ou era a filha, é, mas ela tinha um papel na família, mas ela não tinha um papel social. Não podia trabalhar, não podia votar, não podia um cacete, não podia nada. E daí isso foi sendo conquistado, está sendo conquistado ainda. Mas na época da Grécia Antiga, por exemplo, e eu acredito também que aqui na época do Mahabharata, as mulheres comuns, elas eram equivalentes aos escravos e às crianças, não tinham direitos nenhum, 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 nenhum. Isso é uma coisa muito impressionante, né? E a gente poder pensar em tudo que a gente já passou. E você vê que a mulher, ela também, não é que ela não tem muita vontade, tem a mulher, o desejo da mulher aqui é o desejo do homem, como era. Então, assim, ou é o desejo do homem, ou é aquilo que tem a ver com o homem. O pando, ele que se lascou, ele que vai ter que ficar na floresta. Mas elas poderiam voltar para o palácio, mas como seria a vida delas lá? Sei lá, não sei, não pode casar nunca mais, porque o marido delas está na floresta. De repente elas pensaram, gente, é melhor morrer do que viver do jeito que a gente vai viver, não sei, né? Apesar delas serem princesas e tudo, uma rainha, mas elas preferiram morrer, ou elas preferiram ficar
porque elas preferiam ficar com ele do que ficar longe do teu coração partido, né? Ou seja, aquela coisa de. Então, o desejo delas está totalmente investido nele. Sem ele, elas não são nada, né? E aí uma decide morrer, não é isso? Uma delas morre. Não, isso dei spoiler, dei spoiler. Mas aí depois a gente vai ver isso. Então, assim, tem essa coisa do sacrifício e do desejo da mulher muito voltado o desejo do homem, né? O cara pega a criança, fala, olha, agora vamos criar. A mulher não opina, ok, vamos. E assim vai. Não estou criticando isso. Não é uma crítica que eu estou fazendo. Eu só estou falando que é assim a história está sendo apresentada para nós. E isso está dentro de um contexto histórico e cultural que o patriarcado prevalecia, como prevaleceu durante muito tempo, e prevalece ainda de alguma forma, com menos força, claro, mas prevalece. Vamos ver o que a gente consegue. Tinha uma outra coisa para comentar, o tempo está andando. Quanto tempo a gente está, Ju? Abre o teu microfone, fala para mim. A gente começou que horas? Eu nem reparei também, não vi Eu a também tô, notificação. eu também tô um pouco perdida, mas você pode ir fluindo como você sentir. Se você quiser parar por aqui, tudo bem, senão a gente Tá. pode A ficar gente livre. empolga, a gente empolga e a gente sai do tempo, É, né? A gente pode abre, ir, então não tem tempo aqui. e não me lembrou a história do servo, ainda me lembrou Tiresias. Tiresias grego também, mitologia grega. Tiresias era um cara, um sábio, e ele estava em umas andanças e de repente ele encontra com duas cobras copulando. Deu 5 minutos dele, também não fica claro por que que ele fez isso em nenhum lugar da história, mas ele vai lá e ele separa as cobras. Eu acho que ele mata as cobras, na verdade. Preciso rever a história para lembrar se ele mata ou não, mas eu acho que ele mata. E aí, nesse momento, ele vira mulher. Como se fosse a punição dele, ele cometeu uma híbris, que a gente chama. A híbris é quando alguém passa dos limites de alguma coisa, ou quando alguém faz algo que não, tipo o Pando cometeu uma híbris, matando o servo, e por isso ele vai ser punido. Então, Tiresias fez isso, foi punido virando mulher. E daí ele passou um tanto de anos sendo mulher. E aí ele falou: bom, já que eu estou nesse corpo, eu vou aproveitar. E ele aproveitou, ele foi mulher mesmo, transou com um monte de homem. E aí depois, passou, ele estava numas andanças de novo, de repente viu duas cobras de novo copulando. Teve a mesma vontade irresistível, matou as cobras, e nisso ele virou homem de novo. Essas histórias, esses mitos, eles contam umas histórias assim que a gente não tem como explicar isso, não tem sentido e deixa assim e pronto, porque não. Como é que você vai explicar o sentido de um negócio dele? Se você ficar escrutinando, procurando, você vai inventar um sentido para o negócio. Inventa, mas não é o caso. Daí ele E aí, por causa disso, ele acabou experienciando, acabou vivendo uma experiência como homem e como mulher. Então, ele sabia o que era ser um homem, sabia o que era ser uma mulher. Se bem que o que é ser uma mulher até hoje estão tentando responder e ninguém consegue. Mas isso é um papo para outro dia, para outra história. Daí o Tiresias, aí ele foi chamado por Hera e Zeus, que estavam numa discussão para saber quem que gozava mais, se era o homem ou se era a mulher, quem que tinha mais prazer no ato sexual, o homem ou a mulher. Uma discussão assim, meio com essa história do não há relação sexual, né? Porque aquilo que eu falei, desde que não há plenitude, a gente sabe que fica alguma coisa meio fora do lugar. Então, mas quem goza? Quem goza mais, afinal de contas, nesse negócio? Já que não goza igual, não goza igual. Então, quem goza mais? E aí, Tiresias chegou e falou que numa proporção de 10 a mulher goza numa proporção de 9 para 1
goza 9 e o homem um só. Então a mulher fica com 9 e o homem fica com um. E aí, ou seja, a mulher goza mais do que o homem. Mas por quê? O homem só tem um órgão para gozar, que é o pau dele, o pênis, o falo masculino. A mulher, ela não tem um falo localizável, ela não tem um pênis, né? O pênis é o falo imaginário, que a gente chama, porque o falo pode ser qualquer coisa, no final das contas. No órgão, no corpo, o pênis é o falo imaginário, e o homem possui isso. A mulher não tem. Então, por não ter um pênis, enquanto o homem só goza do pênis dele, a mulher goza, ela não tem um gozo localizável, né? O homem, ele ejacula, você vê de onde está saindo a coisa, né? Você vê, você vê o falo ereto, depois você vê ele, tem um nome bonito que de desintomicidade, quando ele, né, ele cai, quando ele volta para o estado original dele sem excitação, e daí tá lá, você vê, da mulher não tem isso, da mulher não tem isso. A mulher, ela não tem um gozo localizável no corpo, ela goza com o corpo todo, a mulher, por exemplo, né? Então, é uma outra forma de gozar. E o gozo do homem é um gozo que tem início, meio e fim. O gozo da mulher, não. Tudo isso é muito assustador para muita gente. Naquele livro que eu indiquei, fala um pouco disso. Ó. Daí, talvez seja uma das razões que mandavam tantas mulheres para a fogueira, né, por causa desse gozo enigmático, né, da mulher. E aí a Hera ficou muito brava. Estou acabando, gente. A Hera ficou muito brava com o Tiresias, porque o Tiresias, a princípio, contou o segredo da mulher para o Zeus. E aí ela ficou com raiva e cegou Tiresias. Cegou. Tiresias se tornou um cego, e aí Zeus ficou com dó dele e falou: porra, Tiresias se ferrou para poder responder essa questão. Eu vou, eu vou abençoá-lo com o dom da vidência. Daí Tiresias virou um vidente, que tem um papel muito histórico, muito, muito importante na história das mitologias, da mitologia grega, nas histórias mitológicas da Grécia. Mas aí o segredo, para além disso, do corpo, do gozo da mulher, ele está muito voltado também, essa questão, para o fato de que a mulher, ela até tem esse gozo todo, mas para ela desfrutar, usufruir desse gozo, próprio gozo, ela precisa do outro. O homem também precisa. Só que o homem, ele realmente precisa do corpo da mulher. É o que ele precisa. E ele ainda faz um recorte desse corpo. É a bunda, é o seio, é alguma coisa assim, alguma parte, às vezes o pé, tem de tudo. Mas a mulher, ela precisa ser amada, ela precisa ser desejada. A mulher, o apelo da mulher, o amor, é muito maior do que o apelo do homem ao amor na hora do ato sexual. É isso, gente, são assuntos que dão para manga, mas a gente vai falando aos poucos. Obrigada, Nadir. Muito maravilhoso, muitas reflexões necessárias. Já comprei o livro, estou super ansiosa para ler esse segundo livro que você indicou no episódio anterior. E são temas, eu acho que polêmicos, mas também envolve muito tabu, mas que são questões que estão aí no nosso dia a dia, no nosso viver, no nosso relacionar, né? Eu acho que são questionamentos comuns e constantes e intensos. Grandes dilemas. Sim, Então, muito obrigada pelas reflexões de hoje. tá. E a gente termina. Deixa eu só completar um negocinho, porque até para evitar a ideia de binariedade, assim, homem e mulher, essa coisa muito homem e Sim, mulher. ótimo. Quando eu falo mulher, eu não quero dizer que é a mulher que tem um corpo feminino e com órgão genital feminino. E quando eu falo homem, não quero dizer que é um homem, né? Apesar, o homem
a mulher pode ser um homem e o homem pode ser uma mulher, né? Eu estou falando de uma posição psíquica, não estou falando do corpo, não estou falando do genital, eu estou falando de uma posição que é assumida psiquicamente por um sujeito, que é homem, que pode se assumir psiquicamente como uma mulher e vice-versa. Maravilhoso, importante, complementariedade. Obrigada, amada. Gente, então Obrigada a terminamos você, por aqui o Jô. episódio de hoje e nos encontramos na semana que vem para a continuação dessa história maravilhosa. Um beijo, Beijo, boa Jô. tarde, até. Beijo.